Olá! Finalmente, né, nós estamos aqui no primeiro vídeo do ano com amor e palavras. Desde o ano passado que a gente não se vê, né? E eu tô aqui hoje com o coração aberto, querendo compartilhar com você uma palavra que veio no meu coração e eu creio que vai abençoar a sua vida. E o tema de hoje é o processo da espera. Aí eu te pergunto, você gosta de esperar? Será que tem alguém que goste de esperar? Porque a espera nem sempre é fácil, né? Então eu quero que você, sem mais delongas, possa acompanhar um pouco do que eu vou dizer lá no livro de Gênesis, capítulo 15, aonde eu vou comentar com você, eu não vou ler hoje, para a gente tentar fazer um vídeo diferente, mais dinâmico. Fala sobre a história de Abraão e Sara, né? Nesse capítulo você vai conseguir entender que Deus, ele promete algo muito importante, né? Ali para Abraão. Abraão, ele não podia ter filhos, né? Ele já era um homem de idade, Sara também. Então Deus, ele promete para eles que eles seriam sim pais, teriam um herdeiro, né? Eles seriam pais ainda na velhice. E depois dessa promessa que Deus fez a Abraão, passou-se um tempo, mas Deus fez a promessa. E passou-se um tempo, né? Passou-se alguns anos e a promessa não se cumpria. E aí o que aconteceu? Sara tinha uma serva, né, onde vivia com eles. Então Sara, não acreditando mais que ela poderia gerar um filho, poderia, né, na velhice ter um filho, ela dá a serva dela para que Abraão, né, coabite com ela e assim nasça o filho. Só que Deus tinha feito a promessa. Ele tinha dito que iria se cumprir e que a Sara seria a mãe e não uma outra mulher. E com o decorrer da história, o que acontece? Abraão coabita com essa serva, ela fica grávida, ela tem um filho que se chama Ismael, e com o passar do tempo, mais alguns anos, Sara fica grávida da forma que Deus tinha prometido. Ela fica grávida, ela tem um filho da promessa que se chama Isaac e começa uma convivência dentro de casa, daquela serva com o primeiro filho e de Sara com o filho da promessa. E começa a ter conflitos, né, dentro de casa. E aí Sara acaba mandando aquela serva ir embora e aí a história continua. O que eu quero dizer para você com essa história que eu acabei de relatar, né? Um resumo dela, onde você vai encontrar lá no livro de Gênesis, capítulo 15, a partir daí. Que o processo da espera, ele nunca vai ser fácil, né? Nunca vai ser fácil. E muitas das vezes, nós perdemos o melhor pelo bom. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele sempre tem o melhor para mim e para você. Só que às vezes, pela nossa impaciência, a gente acaba se contentando com o bom. E por que ficar com o bom se a gente pode ter o melhor, não é? Então, a história da Sara com Abraão, quando ela não tem paciência de esperar, ela dá a serva dela, ela se precipitou. Deus já tinha prometido, Deus já tinha dito que ela seria a mãe, que ele ia abençoar ela. Mas ainda assim, ela foi lá, ela passou por cima, né, do que Deus tinha dito, porque ela talvez não acreditasse que aquilo acontecesse por ela ser já uma mulher de idade. E ela dá a serva, né, pro seu esposo. Eu quero te falar que muitas das vezes nós somos assim. Nós somos como Sara. A gente quer passar na frente de Deus. A gente quer dar uma forcinha para Deus. Deixa eu te falar com muita propriedade. O Senhor não precisa da sua força, da minha força. Ele não precisa da sua ajuda para agir na sua vida. E nem da minha ajuda.
O Senhor, Ele sabe exatamente o que é bom para mim, o que é bom para você. O nosso problema é que a gente não sabe esperar. E às vezes a gente se precipita, a gente se magoa, a gente se machuca, aonde a gente poderia ter evitado isso se a gente soubesse esperar. Esperar em Deus. Então Sara, por ela ter se precipitado, ela pagou um preço por isso, né? Aquela serva começou a rejeitar ela, começou a debochar dela depois que ela ficou grávida, né? Porque a serva estava grávida, mas ela ainda não estava, né? Antes dela ficar grávida. Então ela começou a debochar da senhora dela. Então Sara pagou um preço alto por ela ter se precipitado naquilo que Deus tinha dito. Então o que eu quero te falar nessa mensagem é que você não se precipite, espera no Senhor. De verdade, você não perde nada por esperar. Não perde, porque as coisas do Senhor, elas são perfeitas. A Bíblia fala, né, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, não tem, né, algo melhor que isso. Se você acha que você pode estar vivendo o bom, o Senhor tem o melhor para você. Não se contente com migalhas. Não se contente com pouco. Porque você é filho de um rei, você é filha de um rei. E o rei que é dono do ouro e da prata. Desculpe. O rei que é dono de um reino inteiro e que pode todas as coisas. Então espera no Senhor. De verdade, eu falo com todo o meu coração. O ano está só começando, muito promissor. Tem muita coisa para você. O Senhor tem muita coisa para você. Muitas bênçãos, muitas promessas. Mas elas só vão se cumprir na sua vida se você ficar na posição de receber. Se você se desviar para a direita ou para a esquerda, ou quiser fazer as coisas da sua forma, do seu jeito, Deus não pode agir. O Senhor só age quando você para de agir, quando você entrega nas mãos dele. Amém? É isso que eu queria te falar de verdade, para que você guarde no seu coração, que você não perde por esperar. Espera no Senhor, espera com calma, com confiança e com alegria, porque um dia você vai testemunhar que foi a melhor coisa que você fez, você ter esperado. Eu quero compartilhar com você sobre paciência também, né? A definição comum de paciência é a capacidade de aceitar ou tolerar atraso, problema, ou que sofrem sem ficar com raiva ou chateado. É interessante que a palavra paciência tem a mesma raiz da palavra paciente, que significa sofrimento. Nós sofremos, né, quando a gente às vezes está procurando a paciência. É claro que muitas vezes pensamos que estamos sofrendo quando temos que ser pacientes. Para aqueles que nós não são impacientes. As 3 histórias que seguem, né, demonstra que a paciência é tudo. Ou seja, eu tinha visto outras histórias, mas eu acabei citando somente a história de Sara e Abraão, né? A paciência deles, ela é tudo. Foi tudo. Abraão, para quem não conhece, depois se você for ler mais a fundo, ele foi simplesmente o pai de todas as nações, né? Ele foi quem ficou sendo aí o patriarca de todas as nações, porque isso foi o que Deus prometeu para ele e ele cumpriu. Então eu quero compartilhar com você apenas 3 versículos para você guardar no seu coração nesse vídeo e você coloque ali, na cabeceira da sua cama, se você está esperando algo em Deus. O primeiro é lá em Isaías 40:31, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O segundo versículo que eu quero compartilhar fica lá em Salmos 27, versículo 13 e 14, que diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até que a bondade do Senhor na terra, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E por último, para a gente concluir, fica lá em 2 Pedro 3,9, diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário,
Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse versículo fala exatamente do que eu disse um pouco antes, né? Sobre Deus saber a hora certa que Ele precisa entregar uma bênção para mim e para você. Ele sabe, Ele não está tardio, não está demorando, Ele não está atrasado. Ele sabe que se Ele não te entregar essa bênção, se Ele te entregar essa bênção no momento que você estiver despreparado ou despreparada, você vai deixar ela cair da sua mão. Você vai perecer, que é como Ele está dizendo aqui. Mas não é isso que Ele quer. Porque Ele é Pai. E Ele quer te ver sorrindo. Ele quer te ver feliz. Ele quer te preparar para a bênção incrível e extraordinária que vai chegar na tua vida. Então espere no Senhor. É isso que eu tenho para te dizer. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que o ano de 2021 seja um ano incrível. E que você possa colher muitos frutos de amor, de paz e de felicidade em nome de Jesus.